mesmo, hein? Daqui a pouco eu quero experimentar esse arroz maravilhoso aí com suã, viu? E vamos sim falar de saúde agora aqui em casa, viu? Além de diversão, tem sempre muita informação por aqui, né? E informação sobre saúde também. Hoje a gente vai falar sobre infecções ginecológicas. Saúde da mulher é tão importante, né, gente? E por isso a gente abre as portas aqui em casa para a ginecologista e obstetra Lidiane Gomide, que vai conversar com a gente e esclarecer várias dúvidas. Lidiane, doutora Lidiane, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Não tem lugar melhor para estar do que em casa, né? Exatamente. Estar na casa de vocês. É isso, e vamos bater um papo aqui, uma conversa de comadres, é claro que com os esclarecimentos de uma especialista, que é você que a gente convidou com tanto carinho. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Bom, a saúde da mulher, doutora, a gente sabe que é algo assim muito específico, tanto que tem a especialidade médica para cuidar justamente da nossa saúde. Qual que é a importância da mulher olhar com mais cuidado para a sua saúde? A gente perceber e conhecer o próprio corpo, o que vai mudando. A mulher, ela conhecendo o corpo, ela vê que tem uma coisa diferente, é nessa atenção que ela tem com o corpo dela? Isso é fundamental. Uma coisa que eu acho muito interessante em relação à ginecologia é que a gente tem a oportunidade de trabalhar com a mulher que já tem essa noção de cuidar do próprio corpo, né? Uhum. Tanto que os homens demoram muito mais a fazer diagnóstico das doenças do que as mulheres. Sim. Na mulher, a gente já tem essa ideia, essa cultura de fazer exames de prevenção. Faz exame de prevenção de mama, de câncer de colo de útero. A gente tem esse rastreio e isso é muito importante. O diagnóstico precoce, ele faz com que seja possível solucionar quase todas as doenças. Então isso é fundamental. Certo. Doutora Lidiane, qual que é a idade adequada, o acompanhamento mais de perto de uma especialidade como a ginecologia? É realmente somente quando a mocinha, a adolescente, ela tem a primeira menstruação? Qual que é a indicação desse acompanhamento mais de perto? Sim, quando a criança nasce, às vezes já tem indicação de ter esse contato. Então, às vezes já tem alguma coisa diferente e tem necessidade de ter esse contato. Mas, a maioria das vezes, o pediatra já consegue solucionar essas dúvidas. A necessidade vai aparecendo de acordo com a idade, que vai aparecendo queixas de higiene, ou dores na menstruação, ou alguma infecçãozinha que foge um pouco desse dia a dia do pediatra. Quando foge do dia a dia do pediatra, é hora de começar a procurar o ginecologista. Eu acho que é sempre interessante a gente ter em mente de não taxar as coisas como normais antes de ter uma orientação. Muitas crianças, adolescentes, começam a menstruar com 8, 9 anos e aí começam a ter cólicas, começam a ter sangramentos volumosos e elas nem têm noção que aquilo não é uma coisa normal. Então é muito importante procurar ajuda antes de pensar, não, é normal, isso é assim mesmo, mulher tem que sofrer, né? Quem mandou Eva cometeu o pecado, mulher tem que sofrer as dores do parto. Então não tem que ser assim. Então a gente tem que ter essa orientação para saber se é normal, se pode fazer alguma coisa para melhorar aquele sintoma ou não. Certo. Doutora, a gente tem o nosso call center aqui que sempre recebe muitas ligações, muitas dúvidas, principalmente quando a gente fala de saúde, um assunto tão importante, né, como esse de hoje. E hoje não é diferente, o Wilker Oliveira está por lá já acompanhando e fiquei sabendo que já tem dúvida por aí, né, Wilker? Isso mesmo, Marina, acabei de chegar aqui no call center da AFIP e as ligações já começaram. Hoje, dia do médico, a gente está recebendo um especialista para falar sobre saúde da mulher. A primeira pergunta que chegou é da Neuza Rosa, de Aparecida de Goiânia. Ela diz que tirou o útero e agora ela sente muita dor na barriga e formigamento nas mãos e nos pés. Ela tem pressão alta e ela quer saber o que pode ser e o que ela pode fazer. De vez em quando acontece essa questão da retirada do útero, né, doutora? Sim. O que a senhora pode dizer em relação a esse caso? Tá, esses formigamentos provavelmente não tem nenhuma relação. Então pode ser a questão da hipertensão ou alguma outra condição que ela tenha. Mas as dores na barriga é uma questão que me preocupa muito, porque a gente tem uma cultura que favorece essa questão de vou tirar o útero, vou resolver meu problema, ele não serve mais para mim, então é melhor tirar. Só que tudo que a gente toma decisão, todo procedimento que a gente faz tem riscos e benefícios. Às vezes a gente faz esse procedimento de retirada de útero, mas a pessoa acaba tendo aderências. Aderências
são uma complicação do processo cicatricial. Naquele lugar onde foi retirado o útero, no processo de cicatrização, ela acontece um engruvinhamento do tecido, então fica como se fosse embuchadinho, e aquilo pode causar dor, pode grudar o tecido em outras coisas. Toda vez que movimenta, toda vez que faz um esforço, acaba tendo esse sintoma. Então a gente tem que ter muito bom senso na hora de falar, eu quero tirar o útero. Precisa? Se precisa, a gente tem que correr o risco de ter essa complicação. Se não precisa, é melhor evitar. Então, ela já fez, precisou fazer e agora precisa avaliar. Será que tem essas aderências? Sim ou não? Se tem, será que precisa operar novamente para liberar essas aderências? Ou uma medicação poderia controlar essas dores? Eu acho que vale a pena, sim, avaliar pessoalmente no médico. Olhar mais de pertinho mesmo. Doutora Lidiane, no consultório, quais são as principais queixas, os problemas mais corriqueiros que acontecem? Mesmo quando a mulher vai fazer aquele exame de rotina, às vezes está achando que está tudo bem e normalmente tem alguma coisinha errada. O que mais acontece normalmente? As queixas, elas são muito variadas. Como o ginecologista acaba abrangendo vários órgãos da cabeça aos pés, a mulher acaba levando queixas de todo tipo. Queixas de incontinência urinária, queixas de dificuldade de lubrificação, dificuldade de relação sexual, queixas de secreção vaginal alterada, queixas de higiene, queixas de cuidado de beleza e estética, tanto na vagina, vulva e na região das mamas, dores nas mamas, essas queixas de alteração de sangramento e menstruação, tanto de ciclicidade quanto de volume, pessoas que menstruam muito, pessoas que têm muita dor na menstruação, pessoas que não menstruam, dificuldades de reprodução. As gestações, né, são muito frequentes. Então, a gente acaba lidando com uma sorte muito grande de diagnósticos. E a gente tenta focar em cada uma dessas coisas, mas sem esquecer o corpo como um todo. É muito complexo. Psicológico, emocional, que acaba envolvendo em todos esses órgãos. Certo. Quando a gente fala de infecções ginecológicas, o que é mais frequente? O que pode provocar essas questões? Quando a gente fala de infecções, quais são os principais casos que podem acontecer? Doutora? Sabe que as infecções é uma coisa bem interessante, que a maioria das pessoas, elas não precisariam estar sofrendo com as suas infecções se elas tivessem uma orientação de higiene básica. A grande parte das queixas em relação a isso, elas se devem a alterações de hábitos de vida e de higiene. Tem gente que acha que tem necessidade de lavar dentro da vagina e isso não é recomendado. Então, quando você lava dentro da vagina, você acaba retirando bactérias que são benéficas naquele ambiente. Trabalham como proteção. Proteção. E acaba propiciando novas infecções. Às vezes tem uma infecção amarelada, com odor bem desagradável, parecendo de peixe, que ela nada mais é do que uma alteração do pH para mais básico, e aí tem uma proliferação exagerada dessas bactérias e a mulher sente aqueles sintomas. Se ela não tivesse alterado o pH, que pode ser com o uso da camisinha, com o esperma, com a secreção da saliva ou até com a manipulação, ela não teria aquele aumento da população de bactérias. E outra coisa é a diminuição do pH, que faz aumentar os fungos. Quanto mais ácido, mais fungos a gente tem. Então, fica com uma calça apertada por muito tempo, não deixa ventilar, toma banho, sai correndo, vai vestir roupa, não seca, fica com aquela região úmida, quente e cheia de secreção, porque o tempo todo a gente está produzindo secreção. Aquilo é um meio muito propício para a proliferação de fungos. Aí começa a ter coceira, ardência, arte para fazer xixi, e aí vai tendo complicações por conta dessa rotina, né? A gente vai voltar para o call center porque tem mais dúvida por lá. O Wilker Oliveira, quero saber qual é agora. A pergunta agora é da Maria dos Santos, de Salvador. Ela diz que estava fazendo um tratamento para um cisto no ovário, porém agora há 60 dias ela não consegue menstruar. Ela quer saber o que pode ser. 60 dias, então, sem menstruar. Então, é algo que saiu da rotina, né, doutora? Sim.
As alterações de cistos de ovários são alterações muito frequentes. Os ovários, eles funcionam formando e fazendo desaparecer cistos. Tem os óvulos e, à medida que eles vão sendo recrutados para a ovulação, eles vão crescendo. E esse crescimento vai gerando a produção de hormônios e esse hormônio aparece em forma de líquidos, cistos, e aí vai aparecendo. Se fizer ultrassom, vai aparecer como se fosse um cisto. Só que eles vão desaparecer de forma espontânea, ou ovular. Quando a gente ovula, é um cisto que vai crescendo, crescendo, aí ele se rompe, libera o óvulo e ele desaparece. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de cisto, porque acaba tendo um super diagnóstico, porque faz um ultrassom, aí aparece um cisto, a pessoa já fica preocupada, já acha que é um problema, e na maior parte das vezes não é nada, é uma coisa que vai desaparecer sozinha, espontaneamente, sem fazer nada, sem tomar remédio, com ou sem, ou apesar da medicação, e não tem significado. Agora, a questão de associar cisto com não menstruar pode ser uma questão de ovário policístico. Se ela sempre menstruou tudo certinho, mas só dessa vez não menstruou, pode ser uma questão de estresse, de ganho de peso, de modificação de hábito de vida mesmo que causou aquilo. Inclusive, em relação aos ovários policísticos, tem que ficar claro para as pessoas que quanto mais ela cuidar da sua saúde como um todo, exercício físico, dieta e controle emocional, mais chance a gente tem de controlar a doença como um todo e voltar a menstruar, aumentando as chances até de engravidar. Doutora, agora a senhora disse em relação aos cistos, né, que pode provocar esse descontrole aí no ciclo. Quais são as outras causas que pode ter um descontrole? Um descontrole, uma desordem no ciclo menstrual, ele pode ser um sinal de alerta? A mulher, ela tem que estar atenta, se ela tem ali tudo reguladinho, de repente deu uma atrapalhada, é sinal que alguma coisa está errada? O ciclo, ele depende de inúmeros fatores. Como eu disse, o estresse, o ganho de peso, a perda de peso, excesso de exercício, falta de exercício, alterações hormonais de tireoide, alterações de prolactina, que são a produção de leite, né? Se a gente está amamentando, não vai menstruar, não vai ovular. Toda medicação que interfere na prolactina pode alterar esse ciclo. Então, tem várias medicações, tem várias coisas que podem alterar o ciclo. Nem sempre é alguma coisa grave, às vezes é uma coisa temporária. Então, se a pessoa ela teve uma alteração ali pontual de 1-2 meses, não tem necessidade de se preocupar tanto, pode ficar atenta. Agora, 2-3 meses alterados, já tem que ficar de olho. Aí passou de 3 meses, eu acho que vale a pena sim um acompanhamento para ver se tem alguma coisa que a gente possa intervir e melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Porque não é só menstruar ou não menstruar. Se não está menstruando porque tem algum motivo, se a gente melhora aquela causa, a gente melhora outras coisas. Certo. Doutora Lidiane, em relação à periodicidade da mulher procurar o especialista, qual que é o mais indicado e que tipo de exames ela tem que fazer com essa periodicidade? Isso aí vai depender da história pessoal dela, das questões familiares, antecedentes familiares. Se ela tem algum problema de saúde, às vezes ela vai ter que fazer um acompanhamento mais próximo um do outro. Eu acho que é interessante a gente falar da questão do colo de útero, né? Muitas mulheres fogem das consultas ginecológicas porque ela tem medo, tem vergonha de fazer o exame, o Papa Nicolau, que a gente coleta o materialzinho na vagina. Esse exame, apesar de ser realmente um pouco desagradável pela posição, às vezes as pessoas ficam envergonhadas, ficam desconfortáveis na coleta, é um exame tão simples, tão barato e tão inócuo, né? Não incomoda tanto assim se você for pensar que ele pode prevenir um câncer que pode ser 100% tratável se a gente descobre inicialmente. Então, a maioria das pessoas vão nessa idade de meia idade para avaliar o colo de útero. Certo. Câncer de colo de mama a gente vai avaliar bem mais para frente, a menos que tenha história pessoal ou familiar. A menos que a pessoa também tenha notado alguma alteração, né, no exame de toque, né, dela mesma, né, no autoexame.
qualquer sintoma, qualquer coisa que ela palpar, se for alguma retração na mama, se sair líquido claro ou sanguinolento, se tiver manchinhas na mama, se tiver parecendo uma pele de laranja, se tiver nódulo, ou nessa região aqui, ou na axila, ou na mama, tem indicação. Informar, né? Sim. Tem que informar para a médica para aprofundar, né? Independente da idade. Necessariamente. E principalmente se a idade for avançando, porque o maior risco a maior causa de câncer de mama é a idade. Às vezes a gente fica muito preocupada com essa questão de familiar, de alterações cromossômicas. A minha família já tem, então eu vou ter. Essas alterações, ela tem a chance de 5 a 10% de causar o câncer. Só 5 a 10% dos cânceres são causados por pessoas que têm alterações cromossômicas familiares. O restante, os outros 90%, 95%, são causadas por outras alterações que são principalmente a idade, que não tem jeito de correr, ou alterações de hábito de vida. Certo. Sabia que se a gente fizer exercício físico, se alimentar de forma adequada, amamentar e evitar o álcool, a gente consegue reduzir em 30% a chance de ter câncer de mama? Nossa, é uma porcentagem bem grande, né? Bem grande. Com atitudes assim simples, né? Simples. Com certeza. E em relação ao câncer de colo de útero, fazendo o exame de prevenção, a gente consegue resolver quase 100% dos casos com diagnóstico precoce. Okay. Vamos voltar lá para o nosso call center rapidinho com o Wilker. Antes do intervalo tem mais uma pergunta. Wilker? Sim, Marina, a dúvida é da Vanessa Batista, do Paraná. Ela diz que tem um carcinoma no útero e o médico passou radioterapia e quimioterapia. Ela quer saber como lidar com esse problema depois disso para evitar que ele volte. É um problema grave. É um problema grave. Infelizmente, quando a gente chega num estado mais avançado, a gente tem mais dificuldade de controle. Então, daí a importância de a gente fazer o diagnóstico precoce. Certo. Se já foi indicado a quimioterapia, a radioterapia, ela já está em tratamento. Então, ela vai seguir todo o protocolo, por favor, sem faltar. Tem alguns efeitos colaterais, é muito difícil. Eu sei que é muito sofrido participar de tudo isso. Todo o ambiente e o próprio tratamento, ele traz sintomas, traz efeitos colaterais, mas ele é fundamental para melhorar tanto a chance de cura quanto a qualidade de vida, né? Porque se a gente não segue esse tratamento, a gente tem um tempo de vida muito mais desconfortável, muito mais doloroso do que se a gente segue o tratamento. Então, nem sempre a gente vai conseguir uma cura, mas a gente consegue um controle. Então, não pode abandonar o tratamento e tem que seguir direitinho as recomendações da sua proposta terapêutica. Certo. Doutora Lidiane Gomide, ginecologista e obstetra, quero agradecer muito a sua presença aqui e aproveitar também que hoje é dia do médico, da médica, parabenizá-la, parabéns por essa profissão tão bonita, viu? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e pelos parabéns. Tá bom. E assim, é um assunto que, é claro, a gente tem mais perguntas, mas nosso tempo não é tão grande assim, mas já fica o convite para voltar aqui uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto tão bacana, tá bom? Com certeza. Obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigada. E a gente continua aqui em casa, daqui a pouquinho temos dicas.